Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 5 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre o dilema do bem e do mal. O nosso texto base está em Gênesis capítulo 2, versículo 16, que diz: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queremos comentar esse devocional hoje falando sobre um dilema muito antigo, que é o dilema do bem e do mal. Lembrando que essa meditação de hoje vai fazer mais sentido para quem vem nos acompanhando e principalmente para você que fez o nosso devocional de ontem. Quando nós falamos do dilema e do bem e do mal, com certeza você algum dia já foi questionado sobre a existência de um Deus bom e poderoso diante da presença do mal e do sofrimento no mundo. Essa tentativa de responder esse dilema na teologia se chama teodiceia. Teodiceia é o campo da teologia que vai lidar com essa questão da bondade de Deus em face da presença do mal no mundo. Antes de você falar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa, é muito importante que a gente aprenda a ouvir, porque muitas vezes nós podemos estar falando sobre o mesmo assunto, mas não estarmos falando sobre a mesma coisa. Quando alguém levanta esse dilema a respeito da existência do bem e do mal, antes de você pensar e dar uma resposta, é importante que você identifique a dor que levou ao questionamento. Porque para muitos trata-se de um dilema filosófico, e todo dilema filosófico espera-se uma resposta baseada na lógica sobre a relação do mal e o sofrimento humano. Mas para muitas outras pessoas trata-se de um dilema pessoal e psicológico, e não se espera uma resposta lógica, mas uma resposta que traga um conforto emocional por não saber lidar com a presença do mal e o sofrimento humano. E por que é importante fazer essa distinção? Porque a resposta lógica esperada por aquele que vê no dilema do bem e do mal um aspecto filosófico pode parecer uma resposta insensível para aquele que espera encontrar conforto na resposta desse dilema a respeito do mal e o sofrimento humano. Ao mesmo tempo que uma resposta emocional para aquele que tem uma dor psicológica pode parecer totalmente insuficiente para a pessoa que espera uma resposta lógica. Olha como nós vemos um grande desencontro quando você está procurando responder a alguém sem perceber qual é a dor que gerou o questionamento dele. Portanto, a busca pela perspectiva teológica, ela tem que ser compassiva. Ela não se baseia no ato de vencer o argumento do outro, mas de identificar a dor do outro. O outro ponto muito importante é que a busca pela perspectiva teológica, que nada mais é do que a perspectiva de Deus a respeito sobre cada assunto, não deve acontecer a partir do pressuposto da incredulidade. Por exemplo, nesses mais de 20 anos trabalhando com treinamento, você aprende a identificar o pressuposto do questionamento. Então tem um estudante que ele te pergunta porque ele tem o pressuposto da fé, ele tem o anseio por aprender. Porém, tem um estudante que tem o pressuposto da incredulidade. Ele não pergunta porque ele quer aprender, ele pergunta porque quer testar se você sabe. Então o pressuposto vai ser determinante no tipo de resultado que você vai alcançar. Então nós não podemos ir para as Escrituras já com o pressuposto da incredulidade, de questionar se é verdade, mas sim com o pressuposto da fé, que tem a ver com a busca pela verdade, a fim de que possamos ter luz para ver a realidade. E esse pressuposto de fé, ele vai nos reposicionar diante de Deus, porque a nossa atitude diante de Deus vai ser totalmente diferente, porque nós não vamos nos colocar diante de Deus como se Deus nos devesse alguma explicação, mas vamos nos colocar diante de Deus numa atitude de reverente submissão.
Isso significa que o tipo de conclusão que você chega é o reflexo do tipo de atitude que você tem na sua busca. Por isso, quando vamos buscar um entendimento sobre um assunto diante de Deus, é importante que nós nos coloquemos de joelhos diante da Trindade, reconhecendo a nossa incapacidade natural, humana, de alcançarmos os seus pensamentos que são altos e os seus caminhos que são altos. É o tipo de atitude que Paulo tem em Romanos capítulo 11, versículo 33, ao reconhecer que insondáveis são as suas decisões, inescrutáveis são os seus planos e os seus caminhos, e quem poderá conhecer a mente do Senhor? Como diz Romanos capítulo 9, versículo 20, por acaso pode o ser criado questionar o seu Criador, o porquê que ele fez do jeito que ele fez? Então esses textos vão nos mostrando a necessidade de ter uma atitude de reverente submissão diante daquele que é soberano e que sabe todas as coisas. Lembrando que diante desse dilema do bem e do mal, nós nos tornamos incapazes até mesmo de discernir o que é o bem e o que é o mal. Lembrando que o que iludiu Eva não foi o mal, mas a aparência do bem. Isso significa que aquilo que nós julgamos bom pode parecer tão mal quanto aquilo que acreditamos ser mal, porque o homem perdeu o discernimento do bem e do mal. C.S. Lewis vai dizer que se Deus é mais sábio do que nós, seu juízo deve diferir do nosso em muitas coisas, e não menos no que diz respeito ao bem e o mal. O que nos parece bom pode, portanto, não ser bom aos seus olhos, e o que nos parece mal pode não ser bom. Então é nesse contexto de limitação pessoal de entendimento que o homem se vê diante do dilema do bem e do mal, que ficou muito conhecido como o dilema de Epicuro, dos epicureus, conhecido também como o paradoxo de Epicuro, uma escola filosófica que aparece na narrativa de Atos, quando Paulo passa por Atenas. E o dilema é o seguinte: se Deus é onisciente e onipotente, tem conhecimento do mal e poder para eliminá-lo, mas não o faz porque não quer, então ele não é benevolente. Ou seja, se ele sabe e ele tem poder e ele não faz, é porque ele não é bom. Segundo aspecto, se é onipotente e benevolente, tem poder para extinguir o mal e vontade de fazê-lo, mas não faz, é porque não sabe o quanto de mal existe e onde o mal está, então não é onisciente. Então, se ele tem poder e ele é bom, mas não faz, é porque ele não sabe como fazer. E por fim, se ele é onisciente e ele é benevolente, conhece todo o mal que existe e quer extingui-lo, contudo não o faz porque não consegue, então não é onipotente. Então, se Deus sabe e Deus é bom, mas não faz, é porque não pode, porque não tem poder. Logo, a tese é que se Deus existe, Deus é indiferente a esse mal. Eis esse dilema trazendo implicações contra os atributos incomunicáveis de Deus, como sua soberania, sua onipotência, sua onisciência, sua bondade e seu amor. O que nós vamos perceber nesse dilema existencial num homem limitado na sua capacidade de compreensão é que esse homem vai procurar na existência do mal a quem possa responsabilizar. Por isso que a meditação de hoje tem muito a ver com a meditação de ontem, porque ela vai falar da questão da liberdade também. Olha só o que Agostinho vai dizer com relação a isso. Algumas pessoas veem em perfeita verdade que uma criatura é melhor se, tendo livre-arbítrio, está sempre concentrada em Deus e nunca peca. Então, lamentando sobre os pecados dos homens, lamentam-se não por continuarem a pecar, mas por terem sido criados livres. Então dizem, ele devia ter nos feito de maneira a que nunca quiséssemos pecar, querendo antes sempre desfrutar da verdade imutável. Não deviam lamentar-se ou ficar zangados. Deus não obrigou os homens a pecar, só porque os criou e lhes deu poder para escolher entre pecar e não pecar. Olha que interessante o questionamento que Agostinho vai nos trazer.
que o homem, ao invés de ser grato por ter sido criado livre, ele vai questionar a Deus por Deus tê-lo criado livre e assim com a possibilidade de pecar. Ao invés dele agradecer por ser livre, ele culpa a Deus por ter lhe dado liberdade. Ao invés do ser humano assumir a responsabilidade por toda a maldade que se desencadeou sobre a terra por causa do pecado, esse homem responsabiliza a Deus por ter sido criado com a possibilidade de pecar. Então, pelo fato desse homem não saber como lidar com o problema do mal, ele psicologiza o pecado e vitimiza a sua condição de sofrimento. Ele, ao invés de assumir responsabilidade pelo mal provocado por causa do pecado, esse homem agora vai responsabilizar a Deus por todo o mal, por toda injustiça e por todo sofrimento. Dentre tantas perspectivas e respostas limitadas a respeito da origem do mal, como reducionismo, permissivismo, ilusionismo, o mal retributivo, dualismo gnóstico, o que nós queremos trazer aqui é uma perspectiva bíblica sobre essa origem do mal. E a primeira questão é, será que Deus criou o mal? Será que nós podemos usar o texto de Isaías 45:6 para dizer que Deus criou o mal? O texto diz: para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, porque assim diz o Senhor que criou os céus, e o Deus que formou a terra, que o fez e o estabeleceu, que não o criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse texto aqui tem o que nós vamos chamar de paralelismo. É quando se usa exemplos ou argumentos ou ideias diferentes, paralelas, para se reforçar um único pensamento. O que mais se repete nesse texto aqui é: eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E ele está falando aqui sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque só ele é o Senhor e não há outro. Essa é a ideia. E aqui está falando que ele é o Senhor sobre tudo, inclusive sobre a luz, as trevas, a paz e a guerra. Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias. Portanto, analisando esses paralelismos, você vai observar que a luz está associada com a paz e que as trevas está associado com a calamidade, com a guerra, com um mal circunstancial. Não está falando que Deus cria o mal moral, mas está falando que Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias, circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Portanto, esse texto, isolado do seu contexto, não tem fundamento para sustentar a ideia de que o Senhor criou o mal ontológico, o mal com substância, com autonomia, independente do bem. E essa ideia de um mal e o bem ontológicos, ou seja, de um mal que se sustenta por si só e de um bem que se sustenta por si só, como dois deuses, como duas realidades independentes, era muito presente numa heresia antiga chamada de maniqueísmo, que acreditava que existem dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal, lutando um contra o outro. Uma ideia que às vezes parece estar presente em alguns ambientes de batalha espiritual, em que se acredita nessa luta entre dois deuses, o Deus do bem contra o Deus do mal, como se o mal pudesse existir independente do bem. E é nesse ponto que nós vamos recorrer aos fundamentos lançados por alguns dos nossos pais da teologia, para entendermos que existe um bem original e existe um mal como perversão do bem. Para C.S. Lewis, por exemplo, que vai seguir a mesma linha de pensamento de Agostinho, não parece sólido o mal ter o mesmo tipo de realidade, inteireza e autonomia que o bem, mas sim que o bem seja original e o mal uma mera perversão do bem. Que o bem seja capaz de existir por conta própria, ao passo que o mal precise do bem a fim de dar continuidade à sua existência parasitária. Um exemplo disso é que com o poder de perdoar,
anula-se o poder de condenar, que com a presença do bem você anula o poder do mal. É como se o mal, para existir, precisasse do bem. É como se o mal fosse uma distorção, uma corrupção do bem, como a ferrugem no ferro. E isso vai nos fazer refletir sobre o que realmente existe. O que realmente existe eternamente é o bem, enquanto o mal pode ser visto como uma perversão temporária do bem. C.S. Lewis continua dizendo que a crueldade não vem de desejar o mal em si, mas da perversão do bem. Que o bem e o mal, portanto, não são equiparáveis, porque a maldade não é sequer má, do mesmo modo que a bondade é boa. A partir dessa perspectiva, então, entendemos que o mal é incapaz de existir por si só. Não há autonomia na existência do mal, mas que ele apenas existe como uma deturpação do bem. Então isso significa que o mal precisa do bem para existir, assim como a mentira precisa da verdade. O mal existe como uma deturpação do que é o bem original. Então, a partir desse bem original, nós entendemos que se Deus é bom e a sua vontade é boa e sempre para o nosso bem, o mal nada mais é do que um ato contra a bondade de Deus. Sendo assim, o conhecimento do bem e do mal está no fruto ou está no ato de você tomar o fruto. O conhecimento do bem e do mal que separa o homem de Deus é uma informação sobre o bem e o mal ou a experiência resultante da busca pela autonomia de Deus. Então, o mal tem a origem moral por causa da transgressão contra a legislação estabelecida por Deus na relação de aliança original. Então, se existe esse mal moral, não é porque Deus criou esse mal, mas é porque o homem, em nome daquilo que lhe parece bom, age contra a boa vontade do Deus que é bondade. Então, o mal nasce de uma ação contra o bem supremo. Isso vai ficar mais claro em alguns textos do Antigo Testamento, como Isaías 24:3, que diz: a terra está completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Olha que interessante, o texto fala que toda a maldade que assola a terra tem origem no próprio homem como um agente contaminador da terra. A terra sofre por causa dos seus moradores. Por quê? Porque eles transgrediram as leis, eles violaram os estatutos. Que estatuto? Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E por isso quebraram a aliança. Então, quando alguém pergunta por que há tanta maldade sobre a terra é contaminada por causa dos seus moradores, seus habitantes que quebraram as leis de Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 4 vai dizer: até quando a terra estará de luto? Até quando secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela. Da mesma maneira, Jeremias vai dizer também, em Jeremias 2:7, eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis do seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os seus sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então nós vemos aqui o texto confirmando que Deus é bom, coloca o povo numa terra boa para que eles vivessem bem. Contudo, eles transgrediram as leis, quebraram os princípios, não ocuparam os seus devidos papéis, e aí eles deturparam aquilo que era bom. Percebe que quanto mais nós avançamos, nós vamos percebendo que a pessoa errada está sentada no banco dos réus, que quanto mais o homem tenta responsabilizar a Deus por toda a maldade, esse homem vai se autocondenando.
porque nós vamos ver que todo o mal é efeito colateral de toda ação do homem contra o bem. E existem pelo menos 3 maneiras do homem quebrar uma relação de aliança com Deus. Existem pelo menos 3 maneiras de o homem transgredir contra essa relação com Deus e gerar efeitos colaterais corruptivos sobre a terra: idolatria, imoralidade e derramamento de sangue. O homem foi criado para adorar a Deus, o homem foi criado para estabelecer uma relação social, familiar e serem 2 uma só carne. O homem foi criado para cultivar a terra, para que a terra produza. E nós vamos perceber que a partir do momento que o homem se rebela contra essa estrutura original de Deus, ele vai desencadear a maldade sobre a terra. Uma das evidências desse mal que se perpetua a partir da quebra dessa estrutura original está no exemplo de Caim, que a partir da idolatria, da imoralidade e do derramamento de sangue perpetua a maldade sobre a terra, ao ponto de Deus ter que intervir com o dilúvio para restabelecer um novo começo através de Noé. Então, se a quebra dos princípios de Deus desencadeia um mal sobre a terra, ou seja, que todo mal é um efeito colateral da quebra dos princípios de Deus, entenda algo: nem mesmo o mal que existe sobre a terra é criação do inimigo. Mas como ele, mais do que nós, entende de princípios espirituais, de legislação, o que ele vai fazer é fazer com que esse homem quebre essas leis, vai fazer os homens quebrarem os princípios. Por quê? Porque ele sabe que toda vez que um homem quebra um princípio, transgride contra as leis de Deus, isso vai gerar efeitos colaterais, corruptivos sobre toda a terra. E a Bíblia vai falar de pelo menos 4 deles. O texto de Ezequiel 14, por exemplo, no versículo 12, vai falar sobre fome. No versículo 15, vai falar sobre devastação ecológica. No versículo 17, vai falar sobre guerra, espada e violência. No versículo 19, vai falar sobre pestes e doenças. Por um acaso você tem identificado isso nos tempos em que nós estamos vivendo? Isso vai estar presente também em 1 Reis capítulo 8, Amós capítulo 4 e Apocalipse capítulo 6, que nada mais são do que os 4 juízos de Deus. Então olha como tudo vai fazendo sentido. Deus tem uma relação de aliança com o homem, e essa aliança é fundamentada em termos pactuais, em uma legislação. Quando esse homem age contra a bondade de Deus, ele quebra essa legislação, e o efeito colateral é corrupção, é a maldade, são os 4 juízos de Deus. Então, para que haja mais maldade sobre a terra, o inimigo vai induzir que esse homem transgrida cada vez mais contra os princípios de Deus. Por quê? Porque ele é o príncipe da potestade do ar que atua no mundo por meio da desobediência. Então, quanto maior o nível de desobediência, maior o nível de maldade. Maiores serão os efeitos colaterais representados nesses 4 juízos que, pela graça de Deus, se tornam meios pelo qual esse homem, identificando o vazio existencial, se volta para a vontade de Deus. E esse é o ponto que Deus, em sua divina providência e maravilhosa graça, tem o poder de tornar o mal em bem novamente. Como que Deus, por meio da sua graça, vai reverter o mal em bem, fazendo com que o homem mau faça algo bom? Mas será que fazer o bem faz o homem bom? Não se trata apenas do fazer o bem, mas se trata de voltar a Deus, que é o bem supremo. Porque o dilema do bem e do mal é o dilema que passa a existir na vida do homem depois da queda. Mas antes da queda, o homem vivia num lugar acima do bem e do mal. Porque o homem não tinha preocupação em ter que saber o que era o bem e o que era o mal. Porque ele vivia dentro de um lugar chamado vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa. Então entenda isso, a vontade de Deus está acima do bem
e do mal. O excesso de preocupação com o que é o bem, com o que é o mal, com o que é o certo, com o que é errado, pode ser um reflexo da falta de revelação da vontade de Deus. Lembrando vocês do que está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que os que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filho de Deus, que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Logo, a vontade de Deus não é algo que se busca a partir do dilema do bem e do mal. A vontade de Deus é o nosso lugar de nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos da vontade de Deus. Por isso estamos em um lugar chamado vontade de Deus. E nesse lugar chamado vontade de Deus, nós não vivemos esse conflito, esse dilema do bem e do mal, porque a vontade de Deus é sempre boa e é sempre para o nosso bem. O maior exemplo disso está no testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ele deixa claro que não veio para fazer o bem ou para fazer o mal, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus, quando ensina uma oração aos seus discípulos, a oração que era a oração da sua vida, ele não ora para que seja feito o bem na terra como nos céus, mas ele ora para que seja feita a sua vontade na terra como nos céus. Portanto, no Éden, o homem não vivia esse dilema do bem e do mal. Ele simplesmente vivia a vontade de Deus, a vontade sempre boa. Noé era um homem justo e íntegro que encontrou graça aos olhos de Deus, não apenas por estar disposto a fazer o bem, mas por estar disposto a viver toda a vontade de Deus. Assim como Abraão não deixou tudo para trás para fazer o bem, mas ele deixou tudo para trás para viver a boa vontade de Deus. Assim como Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque fazia algo bem, mas é porque era alguém disposto a fazer toda a sua vontade. Muitas pessoas estão em busca de fazer o bem, mas não significa que essas pessoas se tornam boas diante dos olhos de Deus, porque a única maneira de voltarmos ao bem supremo é voltarmos para a sua boa, perfeita e agradável vontade. Portanto, a vontade de Deus está acima do bem e do mal. A vontade de Deus fala do nosso lugar de nascimento, fala da nossa natureza. Deus opera em nós o querer e o fazer segundo a sua boa vontade. Então, quando que Deus torna o mal em bem? Quando, ao invés de retribuir o mal com o mal, nós nos voltamos para a vontade de Deus que está acima do bem e do mal. Um exemplo que todos nós conhecemos desse princípio está em José. Em Gênesis 45:8, por exemplo, ele vai dizer para os seus irmãos: não foram vocês que me enviaram para o Egito, mas Deus. Aquilo que a princípio parece ser o mal sendo feito contra ele, quando ele se volta para a vontade de Deus, Deus tem o poder de transformar aquilo que parecia mal em bem. Por isso que em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele diz: na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. Assim, José os consolou e falou ao coração deles. Olha que lindo isso. Toda ação transgressora e todo efeito de maldade é neutralizado quando se volta para a vontade de Deus. Todo o efeito da maldade é vencido pela vontade de Deus. Não quer dizer que Deus usa o mal para que voltemos à sua vontade, mas quando nos voltamos para a sua vontade, ele faz com que todo aquele mal se torne em bem. Por isso que o nosso devocional termina dizendo que Jesus, livre de conflitos internos entre o bem e o mal, confiava inteiramente na vontade do Pai. É nesta confiança que devemos encontrar descanso para as nossas almas, rejeitando as falsas dicotomias e vivendo na plenitude da vontade de Deus. Que você possa hoje sair dessa meditação não em conflito a respeito do bem e do mal, mas sair com a sua alma encontrando descanso em toda a boa vontade de Deus. Que a sua oração não seja apenas para saber o bem que deve ser feito, mas para que toda a vontade de Deus seja cumprida na sua vida. Que Deus te abençoe. Espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.